Chegamos para o episódio 75, última edição de 2025. Com muito orgulho, sejam todos bem-vindos a mais um Colei Podcast. Cara, é uma pena ter que parar aí 3 semanas, 4 semanas, mas nosso diretor precisa descansar, né? Ele falou que tá cansado, quer cuidar da saúde. Inclusive hoje não poderia ser diferente. Fechar o 2025 com um tema que atualmente a nível mundial está sendo muito importante. E para isso eu trouxe dois convidados especiais. Um deles, médico, Dr. Felipe Moraes, e trouxe também um personal trainer especialista na área. Está fazendo aí a galera mudar todo o seu comportamento de vida, não só de corpo, né, mas também de mente. Eduardo Henrique, vulgo Dudu Granada, né? Cara, eu não consigo tirar o Dudu Granada da boca. Ele colocou isso, Felipe. Sejam bem-vindos, uma honra tê-los aqui hoje. Como eu digo, né, o Cola aí, ele tem um papel de realmente levar informação, levar conhecimento, e eu agora utilizo aqui um papel, uma caneta na mão, porque é uma aula que acontece aqui. E antes da gente bater o papo, eu quero agradecer os patrocinadores, o pessoal que faz esse programa acontecer. Tá na tela, diretor. TBN Telecom, a internet que a gente utiliza aqui. Pessoal, como eu disse ontem, para acontecer um programa ao vivo, exige muito da qualidade da internet. Não adianta eu fazer qualquer contratação, colocar aqui que não vai levar esse programa com qualidade até vocês. São 4 anos de programa, 4 anos de parceria e a internet nunca deixou a gente na mão. Para falar a verdade, às vezes que esse programa parou, ou foi por minha culpa, né, diretor? Ou por culpa da energia, mas por conta de internet, não. Então é a internet que eu utilizo aqui no Cola aí, é a internet que a gente utiliza no escritório, é a internet que utiliza nas empresas e assim, cada indicação que a gente fez, cada feedback que a gente recebe, realmente é de satisfação. Isso daí é uma coisa que não tem preço, né? Então, TBN Telecom é a internet que a gente indica para você. Tá na tela, Rede Vila Fitness Academia. É a academia que é parceira de todo mundo, né, Dudu? Academia que não tem mimimi, tá aberto. São. Cara que tem academia parceira aí. Eu não falo concorrente, eu falo parceiras, né? Porque a gente tá promovendo saúde. Qualquer dia, Eduardo, a gente vai bolar o treino dos proprietários na academia. Né? Os que tem mimimi pode ficar de fora, mas o resto, Tá tudo acredito que tem não, né? convidado. Tem Não, tem mimimi aqui não. não, né? Tem não. Então a gente vai fazer Todo mundo lá o parceiro. treino dos personagens e dos empresários aí, Vamos. proprietários de academias. É épico, acho que não teve isso não, hein? Não, nunca teve. Será que alguém vai copiar a ideia já? Ideia nova. 2 unidades, uma unidade entra de recesso agora, a partir de amanhã, volta dia 5. Sempre a gente mexe, dá uma reformadinha, arruma alguma coisinha. E a outra vai chegar o bet aí domingo a domingo, vai fechar apenas dia 25 e dia 31. Não, 25 e primeiro, né, diretor? Então, 2 unidades para melhor atendê-los, novidades em modalidades agora em 2026. Eu não vou falar não, porque senão vai ficar parecendo política aqui prometendo. Vamos cumprir, vamos fazer acontecer. Rede Vila Fitness. A boca até secou, hein? Pro Veículos. Senhores, se estiver precisando trocar de veículo, tá? A Pro Veículos chegou em Jataí. O Alexandre trouxe, cara, uma inovação no segmento dele. O que é inovação? É procurar ali veículos de qualidade para atender, né? Levar para o cliente que quer financiar um pouquinho do carro, ter a melhor taxa de financiamento. Não tem um veículo à disposição na garagem, ele corre atrás e organiza. Então a Pro Veículos chegou com essa missão em Jataí. Fica ali na Saíde Abdala, em frente à Soloflex. Alexandre, um abraço, parceiro aqui do Cola aí, já participou com a gente. Quem não assistiu o tema empreendedorismo, corre lá que está aí disponível no canal. E agora, começando o tema aqui, podemos dizer saúde pública, né, cara? Saúde pública. Será que vai acabar a obesidade do mundo? Tomara. É tendência, doutor? Mas se Lutamos acabar, que para seja com isso. saúde, né? Esse tema hoje foi estratégico. O porquê de trazer um médico e o porquê de trazer um personal e junto. Para a gente fazer uma mesa redonda aqui e mostrar que não adianta a pessoa se automedicar e querer fazer um protocolo sozinho e não fazer a parte da atividade física. E não adianta também a pessoa fazer a parte da atividade física e querer jogar a culpa no personal e não fizer os exames, não fizer um acompanhamento médico. Doutor Felipe Moraes, ele é pós-graduado em nutrologia, o Eduardo é personal trainer e hoje sejam bem-vindos para esse bate-papo aqui que promete. Obrigado, Tema Léo. polêmico, viu? Bastante Canetas polêmico. emagrecedoras. Tá em alta mesmo? Bastante. É um tema, assim, que está em alta, não só pelo emagrecimento, porque emagrecer hoje, o Eduardo pode reafirmar isso, é bastante fácil.
Agora, emagrecer com saúde e energia, aí é assunto delicado, é assunto de quem entende de verdade, tem comprometimento com a saúde. Precisa de ter vários profissionais em conjunto. Emagrecimento, obesidade. Precisa do médico na parte de exame, clínica. Precisa de um. Muito das vezes, eu sempre falo para aluno, quando eu pego o aluno com obesidade nível 2 3 é necessário um terapeuta, um psicólogo para trabalhar a parte da cabeça, porque a obesidade é uma doença e a gente trata a doença primeiro para depois vir os resultados estéticos. É o que muita gente atropela. Resultados estéticos, depois a doença, a mentalidade continua na obesidade. E é interessante falar da questão da mentalidade, da mente, porque a gente passou um período de transformação no segmento da saúde fitness, né? Que foi a pandemia, foi um divisor de águas. Muita gente se descobriu ali que estava doente mentalmente e a atividade física foi realmente uma saída, né? Teve um aquecimento na área, é nítido ver aí o Eduardo ganhando aí seus 50 mil por mês já, né? Pós-pandemia. Um período. Mas só para abrir um parênteses aqui, tem muita gente que acompanha o canal e não conhece vocês e talvez vai assistir depois. É interessante que cada um fale um pouquinho de si, né? As suas qualificações, para a gente dar o start aí nas canetinhas emagrecedoras. Vou começar pelo Dr. Felipe. Sou o Dr. Felipe Moraes, tenho 29 anos de idade, nascido e criado na cidade de Jataí. Tenho atuação clínica em nutrologia médica, com foco maior nas áreas de emagrecimento, mas também transtornos alimentares, correção também de carências nutricionais e trabalhando não somente com mulheres, mas também com outros grupos, como a faixa dos adolescentes e também o público masculino. Dudu. Meu nome é Eduardo Henrique, personal trainer. Eu tenho pós-graduação em treinamento sobre tensão resistida à sala de musculação voltada ao fisiculturismo. Mas disso eu só tive experiência porque na minha prática hoje aqui eu atendo muito mais pessoas que buscam emagrecimento, que é a grande procura hoje. Já tem a sintonia de atendimentos do médico com o personal? Por exemplo, o personal vê a necessidade de indicar para o médico e vice-versa. Já está acontecendo O isso? Felipe é meu aluno há mais de 2 anos e a gente sempre conversou isso. Tipo assim, não tem aqui em Jataí um exemplo, um consultório que tem isso, mas a gente sempre fez isso. Eu sempre que eu tive aluno com um problema onde que eu via precisava de exame, eu já passava com o Felipe. Assim, da mesma forma, na questão da atividade física, ele sempre passou. Então, tipo assim, não trabalho em conjunto eu e ele ali, mas não num consultório. Mas já com a mentalidade que deveria ser implantada na sociedade hoje. O médico deveria analisar, pegar a pessoa ali, um exemplo, grau de obesidade 1, 2 ou 3, falar assim, ó, eu vou fazer a parte clínica aqui, de exame e tudo, mas você precisa procurar um personal trainer, ou você vai procurar um CT de CrossFit, alguma atividade física, e também a questão que eu bato muito na tecla hoje, tão importante quanto o médico e o educador físico, é o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, seja lá a pessoa especializada naquilo para tentar rebobinar a cabeça do indivíduo na questão desse tratamento. Esses três profissionais são imprescritíveis. Perfeito. Isso se alinha até às boas práticas da nutrologia ou mesmo do emagrecimento. Deve existir ali uma equipe multidisciplinar, hoje em dia se fala até em transdisciplinar, que é tentando colocar em vez na vertical, colocar ali na horizontal, os profissionais, né, tendo as suas diferentes importâncias, mas iguais importâncias. E nesse processo incluiria primeiro então uma avaliação clínica metabólica desse paciente, avaliando-se ali a necessidade de fisioterapeuta, de educador físico, profissional da educação física, e mesmo de psicólogo ou de um médico, né, psiquiatra, para que tenha ali, esteja ali adiante desse caso, da condução do caso desse paciente. Além disso, deve-se avaliar não somente o emagrecimento ou a obesidade como uma doença isolada, é uma doença crônica, mas a obesidade ela pode ser oriunda de outras doenças. Como o que, Então, por exemplo? como transtornos mentais,
Transtorno de ansiedade pode levar tanto a um quadro de anorexia ou bulimia nervosa, mas também é um quadro de obesidade, de ganho de peso. Além disso, transtorno bipolar, transtorno depressivo maior e por aí vai. Então, essa é a importância. E importância também que dentro de consultório não se trate somente obesidade, se trate o paciente reconhecido como um todo e em seu contexto. Não é somente o paciente, é o contexto social em que ele vive, o ambiente de trabalho em que ele está, quais as exposições daquele ambiente a diferentes tipos de alimentos, porque às vezes ele está no ambiente de trabalho, ele não consegue ter ali uma consistência e uma rotina de alimentação. Às vezes dentro de casa existem conflitos familiares, dentro do colégio existe ali conflito daquele adolescente entre os colegas. Então, precisa haver essa atenção, né, esse cuidado do médico, ou mesmo dos diferentes profissionais, para que a gente consiga ali, dentro dessas diferentes escalas, né, dentro dessas diferentes etapas aí da abordagem multidisciplinar, reconhecer qual a causa primária dessa obesidade. Mas sabendo também que a obesidade é uma doença multifatorial, existem vários fatores determinantes da doença. Eu Então, sempre, eu sempre, quando eu pego algum aluno, alguma pessoa que vem até mim para treinar em busca da obesidade, eu sempre pergunto isso, né? A maioria, alguns dizem que começou a obesidade durante a pandemia, ficando dentro de muito tempo em casa. É que, casa. tipo assim, isso já não é muito da minha área, mas da parte do Felipe. Mas aí eu tento examinar o que levou aquela pessoa a engordar Perfeito. antes de atender ela. Porque toda pessoa que é obesa, ela não tem muita determinação, disciplina, isso aqui. E esses profissionais têm que serem capacitados com a finalidade de mudar esse ambiente. Ou seja, todos os meus alunos viram meu amigo, porque eu tento enquadrar eles na minha rotina. Eu tenho que. É aquele ditado do o ambiente molda a pessoa. Dependendo do ambiente onde ela tiver, se ela tiver com obesidade ali, ela tem que sair daquele ambiente para ela mudar a mentalidade. Não dá para ela ficar andando com gente que está indo para outros caminhos e ela querendo ir para outro. Não dá certo. Então, toda obesidade, eu acredito que é uma válvula de escape. Muita gente sente muita ansiedade à noite quando chega em casa do serviço. Aí, a válvula de escape é o quê? A comida. Aí já não pratica atividade física, sobrecarrega, porque hoje em dia todo mundo sai de casa às 7, 8 horas da manhã, volta para casa 7 horas da noite, 6 horas, pega a menina na escola e isso. Então a rotina contribui para que a pessoa tenha uma péssima alimentação, porque é muito mais fácil chegar às 7 horas na sua casa e fazer uma pizza e um trem, comprar um fast food, que hoje em dia vende muito, do que alimentação saudável. Mas uma hora vai colher esses frutos. Utiliza a comida para fugir dos Para problemas, fugir dos saciar aquele problemas. problema, né? Isso é mágico. Quando a gente coloca um chocolate, uma comida boa na boca, é coisa de. Libera dopamina na cabeça. Dopamina, Dopamina. serotonina, E tipo assim, é coisa que vicia, né? vicia. E igual assim, a gente não acredita, Léo, mas eu já fui. Quando eu entrei no direito, você lembra? Quando você me deu a oportunidade lá na academia, eu tava com 110 quilos. Estudava demais, trabalhava demais, saía do Sesut, ia lá, comprava um X-Tudo e uma açaí na Nive e ia pra casa. Pá. Quando foi um ano, 38 quilos. Então você vê, a válvula de escape da pressão do meu serviço era comida rápida. A comida rápida em um ano me gerou 38 quilos. Fora as consequências de gordura no Fora as fígado, consequências. colesterol. E uma outra questão importante é que se deve reconhecer a causa da obesidade muito mais do que tratar apenas a obesidade, porque senão aquele indivíduo pode ter um reganho. Eliminou ali aquele excesso de peso, mas depois, em algum momento, aquela causa vai Aí, aparecer. aí é onde entra a questão das medicação. Algumas a gente tem que saber, tipo assim, utilizar. O médico passou a medicação, o aluno chega pra gente, fala o que ele tá tomando, por quê? Vai acelerar a perca de peso dele. Mas tanto eu quanto o médico, a gente tem que entender que aquela perca de peso tem que estar coerente com a mentalidade, com a atividade física, com a alimentação, para não haver isso, o reganho do peso. Entendi. Exatamente. E no Brasil, a gente teve, nos últimos anos, a explosão das canetas emagrecedoras, né? As canetas que estão aí revolucionando o mercado, com promessas
de qualidade de vida. Perca de peso, aqueles probleminhas ali de gordura no fígado, colesterol e mente. Então agora a gente quer entrar nessa polêmica das canetas emagrecedoras. Eu falo que recentemente porque 2025 foi o auge dela ficar mais acessível, né? Já existia, há alguns anos já vem os tratamentos sendo medicados com canetinhas, como por exemplo, eu vou até deixar o doutor explicar os nomes corretos, né? Eu vou usar o nome comercial, por exemplo, Saxenda, Ozempic, né? Agora as evoluções, Tirzepatida, Monjaro, Goven. Então, como que veio para o senhor no cenário profissional a chegada dessas canetas? As canetas emagrecedoras, elas surgiram inicialmente como tratamento para diabetes. Então, os pacientes eram tratados, por exemplo, com semaglutida para diabetes, e ainda são, e se viu ali um ganho secundário, na verdade, um benefício secundário, que é a perda de peso. E uma perda de peso interessante, que vai ali em torno de 5 até 12, no máximo 15% do peso corporal. E a semaglutida hoje ela é avaliada em diferentes cenários, não somente para emagrecimento. Mais recente, se não me engano, nessa semana mesmo, a semaglutida ela foi liberada para tratar a doença hepática gordurosa. Então ela consegue ter esse controle aí da gordura do fígado. Reduzir uma gordura, que é a gordura visceral, a gordura abdominal, que é o tipo de gordura principal quando a gente fala em risco cardiovascular aumentado. Depois da semaglutida, veio a tirzepatida. Lembrando só que a semaglutida é mais conhecida como Wegovy, ou então como Ozempic, e a tirzepatida mais conhecida como Mounjaro, falando de nomes comerciais. Essas duas primeiras elas já eram comercializadas há mais tempo aqui no Exato, país. exatamente. E existe também a semaglutida na forma oral, na forma de comprimido oral. E a tirzepatida, ela veio aí com um ganho adicional, né, de uma alteração da sensibilidade à insulina, e com isso levando a uma perda adicional de peso quando comparado à perda de peso pela semaglutida. E além disso, ela tendo efeitos colaterais menores do que a semaglutida. Então, todas as duas classes de medicações, né, tanto da semaglutida como da tirzepatida, tem ali chance de náuseas, vômitos, de constipação, mas a semaglutida, em certa medida, apresenta mais esses efeitos colaterais do que a tirzepatida. E, além disso, vem se desenvolvendo outras medicações. E a tendência é que as medicações já existentes, elas tenham uma diminuição do preço, né, do valor de custo, tanto por conta do valor ali ah, como se diz? Esqueci o nome do valor que paga ali pela medicação, não é o alvará que fala? Durante 10 anos, aquela A determinada. A licença, licença da medicação tem um nome a específico, né? patente, Patente, né? perfeito. A patente seja quebrada, e daí existe uma diminuição do valor, e também pelo surgimento de outras medicações ainda mais eficazes. Inclusive a patente do Ozempic, o STJ definiu hoje que ela é até março de 2026. Tava polêmica Perfeito. para estender a patente. E com a extinção aí dessa patente, a tendência é que aconteça uma baixa de preço. E já existe estudo no mundo, né, da retatrutida e também da cagricema. Duas medicações que têm bastante potencial, bastante promissoras e que vão levar a uma perda ainda mais significativa de peso, chegando a 28 a 30% do peso corporal. A retratutida, inclusive, Eduardo, o senhor como competidor, teve uma polêmica no cenário do mundo bodybuilder, que eram as aplicações, que realmente baixava ali o percentual de gordura. Existiu isso no cenário, no mundo fitness? Existe. Hoje tem bastante podcast com atletas mais profissionais, né? Porque é uma substância que ainda não é permitida no Brasil, e então os atletas profissionais que vão para fora têm acesso a ela. Assim, eu comecei a estudar ela há pouco tempo, o Felipe pode complementar um pouco, mas o que eu estudei é que, tipo assim, a diferença dela para tirzepatida vai na questão da massa muscular, ela não deterioriza nem um grão da massa muscular, enquanto a tirzepatida sim.
e ela tem a capacidade de reprogramar o metabolismo da pessoa. Tanto é que tem relatos de atletas em podcast no estrangeiro que o cara em 15 dias consegue perder 12 quilos. Ela inibe a vontade de comer do indivíduo, mas o cara já está em preparação e precisa comer menos, então já é uma ajuda. Então aí vem alguns benefícios. Agora, quanto a colaterais, eu ainda não cheguei nessa parte. O Felipe deve ter, tem muito mais Só conhecimento. para Ele pode pegar o ter- finalzinho desse gancho, o atleta, quando ele está em preparação, eu tive aqui o Lucas, o Gustavo, realmente o atleta ele fica irritado, ele passa por um período extremo ali de jejum, uma restrição alimentar muito grande. Você acredita, como profissional, e pelo que você ouve falar no cenário e até de atletas já veteranos, podemos dizer, que auxilia mesmo no protocolo? Ó, tudo que eu tô vendo, eu pesquiso bastante. Então, tanto o artigo quanto a parte prática, né, nesse sentido, como é algo que está em pesquisa ainda, foi aprovado recentemente, a parte prática tem muito valor nisso, que é o que? É as pessoas que usaram lá fora e trouxe essa informação para a gente. Muita gente diz que na preparação, eu passo por isso, tem certo período que a gente fica irritado, a gente não quer conversar muito, eu sou aluno do Felipe, ele sabe, quando eu zero meu cargo, eu já fico inacessível, incomunicável. Essa substância, ela ajuda o cara a manter mais a cabeça centrada, a colocar, um exemplo, cada caixinha na sua cabeça ali no seu lugar, para não ter esse atrito, que é o que? Irritação, estresse, nervosismo, falta de paciência e tudo. Então é algo que veio assim, hora que liberar vai facilitar muito. E eu acredito que vai se sobrepor às outras canetas, porque, por exemplo, o indivíduo que tinha 180 quilos emagreceu para 130 com um jar ali, perdeu muita massa muscular. Aí vem essa caneta que acelera o metabolismo, reprograma o metabolismo dele e ainda ajuda na questão da mentalidade. Hoje todo ser humano precisa é da questão da mentalidade. Você dominou a mente, teve determinação, foco e disciplina, você vai alcançar. Só que eu vejo, e eu, do meu ponto de vista, como educador físico, quando uma pessoa me fala que vai procurar um médico, eu dou total apoio, porque mediante a situação que a gente vive, que a gente trabalha muito hoje, é quase impossível emagrecer na disciplina. Porque hoje a gente sofre muito assim na questão do impacto social. Você tem que trabalhar, você tem filho, tem família, isso. Então tudo que a ciência, como é que fala o nome da ciência que contribui para a qualidade de vida da pessoa? É ciência integrativa? Isso. Ciência integrativa. Ela cria para auxiliar a gente, é bom. Um exemplo, se eu ia perder 5 quilos na disciplina no mês. Eu vou lá no Felipe, ele faz uns exames. Eduardo, não, tem isso aqui, ó, que pode auxiliar, você vai perder 8. Pensa, 8 quilos vezes 10 meses na disciplina e ajuda na minha mentalidade ainda, eu vou avançar. É um patamar à frente, é evolução. Eduardo falando, cada hora vai destravando uma pecinha aqui Vai na minha abrindo os mente, vai abrindo os gatilhos, né? gatilhos, mas eu espero que a gente consiga Eu tô falar do doido que pra é fazer importante. polêmica nesse programa aqui, Tá inclusive com doido? alguns fatores, mas é só uma Sério. dúvida Aham. do senhor. Então, essa retratotida, que ela tá na terceira fase de estudo ainda, pelo que eu pesquisei, ela seria ali a medicação superpotente, a revolução das anteriores. Exatamente, a retatrutida vai chegar aí no país com uma promessa de uma perda de peso muito maior, muito superior ao que vinha acontecendo aí, tanto com a semaglutida como também com a tirzepatida. Então, é mito ou verdade? Realmente a pessoa perde massa muscular? Na retratutida, comparado às outras medicações, como o Eduardo falou, existe uma preservação de massa magra, de massa muscular. Então, o efeito adicional aí desejado e pelo qual o paciente poderá optar, né? Poderá optar, sim, em uma discussão terapêutica com o médico, pela medicação. Outros pontos interessantes e um assunto que está em alta no momento, não sei se vocês já ouviram falar, é o termo food noise, que vem de barulho de comida. O que acontece? Se percebeu que aqueles pacientes, antes do uso dessas medicações emagrecedoras, elas tinham como se fosse um barulho mental que falasse para elas comerem. Então, assim, coma um doce, coma um chocolate, coma um industrializado.
E a partir do momento em que essas pessoas utilizaram dessas medicações, houve um silenciamento da mente, do food noise, resolvendo. Então, assim, existe pesquisa já relacionada a food noise, a esse barulho mental aí que é normalizado a partir do. Só que o problema é o seguinte: quando o paciente faz uso da medicação e abandona o tratamento, abandona o médico, abandona o personal, o que acontece é um reganho. Porque esse food noise, por exemplo, ele retoma, ele volta, ele é passageiro, ele é temporário e dura somente durante o tempo da medicação. E aquela medicação, ela não pode ser utilizada para o resto da vida, porque chega a determinado momento que a medicação chega a um efeito platô, em que não se acontece ali uma grande perda de peso, Fica ou uma não se acontece dependência, perda de né? peso. Exato. Então, assim, deve haver ali outras estratégias da parte do médico para que não aconteça esse reganho. Pelo contrário, que o paciente consiga a consistência dessa perda de peso. Outro dado interessante, a gente pode falar adiante, é que hoje em dia o objetivo do emagrecimento não é somente saúde, não é somente estética. Hoje o que está em alta é a longevidade. Então, entrando até na área do Eduardo, ele vai poder falar mais sobre isso. Se sabe que aquelas pessoas que têm uma atividade física moderada ou intensa, principalmente treinamento físico, consegue a manutenção da massa magra e, além disso, do ponto de vista médico, consegue a reversão de problemas cardiovasculares, como se fosse uma reprogramação da saúde do coração, fazendo com que o coração dessa pessoa fique mais jovem mediante a realização sustentada e contínua de atividade física. Um exemplo disso aí, o Léo conhece o Lázaro, que treina lá na academia. Ele sempre treinou, desde os 19 anos de idade dele. Todos os Covid que veio, ele pegou e foi pra UTI. A médica falou que ele só conseguiu sair da UTI porque ele tinha um grande volume de massa muscular. Um cara de 48 anos de idade, sempre praticante de atividade física. Aí entra na questão que o Felipe falou. A pessoa sempre se cuidou. Sempre se cuidou. A atividade física não quer dizer que a pessoa que tem um corpo, tem um pouquinho de massa muscular, ela tá imune a tudo, não. Ela morre normalmente. Só que aí vem na questão que ele bateu na tecla. Em alguns casos, são eles muito, sobre algumas doenças, a massa muscular consegue, tipo assim, combater a doença mais rápido. Você consegue recuperar mais rápido. Por conta daquela série de fatores saudáveis ao longo da vida. Então a massa muscular, ela atua como realmente uma qualidade de vida, porque preserva ali todo o organismo, né? É até importante ressaltar que na pandemia, realmente quem tinha o histórico de praticar atividade física sobressaiu melhor com a doença, né? Perfeito. E tanto do ponto de vista metabólico, como também do ponto de vista imune e da presença de massa muscular, garantir que aquele indivíduo ali permaneça vivo. Porque pode acontecer, eventualmente, um acidente ou um evento ali, alguma doença na vida daquela pessoa, em que ela fique internada. Ficando internada, a pessoa fica imobilizada, ela não Isso. consegue se movimentar. Não conseguindo movimentar, o que vai acontecer? Perda de massa muscular. Então precisa existir essa reserva muscular, até do ponto de vista de prevenção. E até voltando a esse assunto, o Felipe, que tem mais prática na área, ele pode falar. Uma pessoa que vai para UTI, seja qual for o problema, se ela tiver um volume mais do que o normal de massa muscular, ela tem mais possibilidade de chance de vida. Não Sim, tem? Até porque no caso de uma intubação, Isso. mexe com essa parte toda estrutural do exato. corpo, né? E você entrou, nossa, perfeito, o seu ponto de intubação, porque um dos fatores de dificuldade para intubação é esse indivíduo que tem um pescoço mais curto ou mesmo a obesidade. Então, assim, houve a indicação aí do uso de medicação emagrecedora para a apneia do sono, não só por conta da doença apneia do sono, mas porque a maioria dos casos de apneia do sono estão relacionados à obesidade. E se reduzindo ali a circunferência aqui do pescoço, vai reduzir essa região toda, permitindo um fluxo de ar, né, que aconteça de uma forma mais tranquila e aí a pessoa ela consiga ali ter mais saúde do ponto de vista da resolução dessa apneia obstrutiva do sono, em muitos casos. Até mandar um abraço aqui pro Dr. Geraldo Prates, né? Eu fiz o exame da apneia do sono e fui o primeiro cliente dele a não ter, apesar de estar com sobrepeso,
Falei, o exame tá errado, não tem lógica, né? Mas realmente, e é uma das principais causas hoje que leva a pessoa à morte, é a apneia do sono, né? A pessoa morre dormindo. Agora vamos fazer uma polêmica aqui, gente? A gente tá falando das flores, né? Nossa. Vamos falar do mercado Como negro. é que é? Aqui, né? E no CEPAP, né? Quando a pessoa tem, Isso pra pode, dormir. é uma das formas de De tratamento. tratamento. Tem que dormir com um aparelhinho, né? Isso. Então, doutor personal também, tem o mercado negro. Inclusive hoje a gente recebeu uma mensagem aqui de médico de São Paulo oferecendo todo o tratamento. O Daniel, por exemplo, recebeu uma mensagem ali que está oferecendo a tizepatida junto com a consulta, com o exame, blá blá blá. E na nossa região, no nosso estado, está acontecendo de você ir fazer a consulta médica e o médico já prescrever e talvez até te vender a medicação. Fazer aplicação. Pode ser revendido por médico a medicação? Como que funciona? Não. Medicações, no geral, nenhum produto deve ser vendido nem comercializado por médico. É proibido tanto do ponto de vista administrativo, Conselho de Ética Médica, como do ponto de vista penal. Porque existe, para a venda dessas medicações, a manipulação dessas drogas, dessas medicações. É proibido. Então, uma prática ilegal que vem sendo realizada aí de forma indiscriminada pela maioria dos profissionais da área. E tem muita gente enricando, vamos ser sinceros, né, gente? Tem eu vi a Operação que mostrou no Fantástico aí, o cara lá tava Aproveita. com Ferrari, com jato, com... E assim, não vamos longe, no estado, com certeza tem também esse tipo de atendimento. Então é ilegal. É legal. E é um enriquecimento triste, porque assim, são pessoas lesadas, pessoas que acham que soroterapia funciona, que chip hormonal tem evidência clínica, porque confia no médico. O médico ainda é uma figura de autoridade. Então, esses profissionais fazem mau uso da autoridade médica Mas para propagar e para vender produtos que não funcionam e que não têm evidência clínica e que não têm a venda permitida dentro do país. O que que seria essa soroterapia? Soroterapia é um combo de vitaminas e pode entrar qualquer coisa que o médico queira que entre. Então, esse é um outro problema. O que entra na soroterapia depende do médico, que ele quer colocar ali dentro. Mas, no geral, vitaminas e, por vezes, minerais. Só que a gente brinca que é um xixi caro, porque aquele soro, para pessoa que não tem indicação de vitaminas, vai ser excretado, vai ser liberado na urina e vai ser jogado fora, não vai ser aproveitado. Então, é muito mais prático e muito mais correto, coerente e ético o profissional fazer dosagem quando indicada de vitaminas, quando o indivíduo apresenta ali alguma situação clínica de deficiência de vitamina, solicitar esses exames, ou se o paciente quiser saber de vitaminas, até solicitar pedido, e só daí, havendo a deficiência dessa vitamina, poder acontecer essa suplementação. Do contrário, contraindicado. qual que é a Eu- diferença por exemplo, a pessoa vai no consultório, o médico faz uma soroterapia dessa lá, um exemplo de 50 ml de vitamina D, vitamina B, vitamina B12 e o médico prescrever para ele manipulados numa farmácia de manipulação, uso contínuo, uso diário e contínuo por longos períodos. No meu ponto de vista, seria um tratamento mais eficaz, o uso diário a longo prazo do que você injetar numa consulta, um exemplo, 10 ml de certas vitaminas na pessoa. Eu até brinco que a diferença do veneno pro remédio é só a A dosagem, né? dosagem. Você ingerir É também por um... isso que ele a fala que o pergunta xixi de- sai caro. Sabe A por sua quê? pergunta, entendi, foi uma pergunta prática direta, né? Quanto seria? Ó, eu soube de pessoas, não vou, pessoas, né, vendendo a R$ 600 soroterapia dentro da clínica. E assim, um conjunto, um combo ali, que às vezes seria pago, gasto R$ 50 no máximo, sabe? Então, a pessoa não leva na consulta. O valor da consulta é um valor habitual, aceitável. A pessoa leva nos procedimentos que são empurrados. A gente tem uma polêmica também, que é a questão da tizepatida. Acessibilidade. A que vem do Paraguai. Como que tá esse cenário? A que vem do Paraguai é falsa? Dentro do Brasil tem alguma que pode consumir? O senhor tem essa informação para falar pra Sim. gente? Ó, nenhuma medicação, a não ser comercializada dentro de farmácia,
e aprovada pela Anvisa, pode ser comercializada. E, repito, a comercialização só deve acontecer dentro das farmácias. Mais recente, a Anvisa até retificou, né? Ratificou, na verdade, reforçou essa informação, falando que nem mesmo a medicação manipulada deve ser vendida, seja em farmácia de manipulação, seja por médico. Então, Então a assim, manipulação não pode. não pode acontecer mais. Tô no sal. Tá. O tratamento com a caneta. O médico vai lá, faz todos os exames e quando que ele chega à conclusão que a pessoa tem que tomar a medicação? Perfeito. Existem critérios claros para isso, mas basicamente a gente avalia a composição corporal, o metabolismo do paciente e as recomendações mais formais, usando dados objetivos, seriam em relação ao IMC, que é o índice de massa corporal. Um IMC maior ou igual a 27, com comorbidades, que pode ser diabetes, pressão alta, apneia obstrutiva do sono, ou um indivíduo com IMC maior ou igual a 30. Então, esses indivíduos teriam indicação. E uma outra questão interessante é quando fazer uma bariátrica ou quando fazer o uso de uma medicação emagrecedora. Claro que depende de uma coisa discutida com o paciente, conciliado e tudo mais. Mas o que traz nos estudos é que os pacientes que apresentam IMC entre 30 a 40, eles têm um benefício do uso da medicação emagrecedora. Isso não significa que os pacientes com IMC maior ou igual do que 35, com comorbidades, eles não possam fazer uma bariátrica. Então, assim, o paciente com um IMC maior ou igual a 35 com comorbidades pode fazer bariátrica, maior ou igual a 40 pode fazer a bariátrica. Mas, repito, é uma decisão compartilhada com o paciente. Existem outras nuances que são trabalhadas dentro da clínica. Não é um fator absoluto, né? Isso é o que traz os estudos, quais as evidências clínicas, né, mais sustentadas aí da literatura, usando esses recortes aí de IMC, né, para perda de peso. E assim, outra questão interessante é que a cirurgia bariátrica, ela consegue até 50% de perda de peso corporal ou mais. Enquanto as medicações de emagrecimento atuais, elas permitem ali cerca de 20 a 25%. Mas, repito, cada caso deve ser observado individualmente, né, para que se decida individualmente qual a melhor E escolha. assim, já tem alguns médicos mesmo no Instagram publicando um nicho, né, no Instagram dele falando que o, o fim da bariátrica está perto. Será? O que que você acha sobre isso pela questão, tipo assim, eu sigo um médico lá, ele falou por que que o fim da bariátrica está perto. Ele falou que para quem tem acesso à bariátrica através do dinheiro, ele pode, a chance dele reganhar aquele peso é muito maior. Em alguns casos, para ter acesso à bariátrica, a pessoa precisa de um tratamento nutricional e psicológico 3, 6 meses antes de passar pela cirurgia. Para quê? Para mudar a mente, para depois entrar na cirurgia. Mas aí o médico falou o quê? Com as canetas emagrecedoras, a pessoa já tem acesso ao emagrecimento, à parte nutricional e à adequação à nova atualidade de vida, que seria o quê? A qualidade de vida. Alimentar melhor, atividade física. Aí, tipo assim, um exemplo, a pessoa procura o Felipe, um exemplo, ele passa a caneta, essa pessoa já vai, procura uma atividade física para fazer, procura um nutricional e um terapeuta para tratar um psicólogo para tratar a questão da mentalidade. Entendi. Então, no momento, a existência aí das canetas emagrecedoras ainda não anula Deixa eu ir no a banheiro ali. possibilidade de uma cirurgia bariátrica, por conta do percentual de peso perdido, por conta da comparação e das diferentes indicações de que nós falamos já. Agora, o cenário futuro é nebuloso. A gente não sabe o que esperar, quais serão as medicações, qual o percentual de peso, perda de peso de cada uma delas, sabe? Tá tudo muito recente, né? Bem recente. Inclusive eu tive uma pergunta aqui interessante. Tem várias, né? Mas a que eu olhei por último aqui, da Isa Cordeiro. Mulher na menopausa pode tomar a canetinha? Traz algum benefício? Pode tomar Não existem contraindicações em relação
à menopausa. Agora, repito, ela deve ser observada, né, no contexto de menopausa em que está. E por quê? Porque é uma fase de modulação hormonal. Pode haver uma dificuldade de saber até que ponto aquele efeito pode ser da medicação, alguma irritabilidade a mais, ou pode ser ali próprio daquela fase em que vive a mulher. Mas não contraindica, não. Tem uma outra importante aqui. A qualidade do sono pode interferir no aumento do risco para obesidade. Quem mandou ela foi a Milka. Ah, perfeito. Doutora Milka Ábida, não é Milka Ábida? Isso. Doutora Milka Ábida é PhD em sono, excelente profissional. Fez o trabalho dela voltado principalmente na região de Campinas. E respondendo sim. Por quê? Por diferentes fatores. A pessoa que ela fica acordada mais tempo, ela está mais tempo exposta ao alimento. E mais exposta ao alimento, ela vai consumir, inclusive em horários inapropriados. Um horário em que ela não vai ter aquele gasto calórico, aquele gasto energético. E uma outra questão é por conta de uma inversão, né, de fase ali. O indivíduo deveria estar dormindo, deveria estar com a liberação e produção de melatonina, mas naquele momento ele está liberando cortisol. E o hormônio cortisol, ele é pró-obesidade, então ele é favorável ao desenvolvimento da obesidade. Chego no seu consultório, doutor, tem 3 meses que eu tô automedicando. Fui lá no Paraguai, comprei a injeção e tô tomando e já emagreci aí 10, 12, 15 quilos, um exemplo. E aí, eu vou ter prejuízo agora ou dá tempo da gente correr atrás, fazer os exames e readequar? Dá tempo, sim. Primeiro, reconhecer qual a sua composição corporal, qual a sua avaliação clínica e metabólica. Vendo ali a sua composição corporal, a gente consegue perceber quanto de massa magra, quanto de massa gorda você possui, quanto de flacidez apresenta a sua pele. Existem diferentes exames que a gente realiza ali durante para avaliação de eventual obesidade, eventual excesso de peso, medida de circunferência abdominal que a gente consegue ali estipular, inclusive, o seu risco cardiovascular. Quando maior em 88 para mulheres, um risco maior. Quando maior que 102 para homens, um risco cardiovascular também maior. Quando a gente fala de risco cardiovascular, a gente fala do risco de o paciente apresentar nos próximos anos um AVC, um infarto, algum evento relacionado aí ao sistema circulatório principalmente. Mas sim, sempre é tempo de correr atrás e de fazer a combinação toda. Uma dieta adequada, exercício físico e, quando bem indicado, também a medicação. Tá, aí tô 3 meses tomando a medicação, falo, Eduardo, agora eu quero te contratar, você é meu personal trainer e tô fazendo isso, fiz tudo errado. Eu consigo recuperar a massa magra que eu perdi durante esse protocolo Consegue. clandestino? Nunca é tarde para nenhum grau de obesidade. A pessoa pode ter 200, 250 quilos, 180, que ela estando bem acompanhada com os profissionais corretos, ela conseguirá. Porque aí tem que passar a parte nutricional, né? Hoje eu falo que, tipo assim, o personal ele não tá ali só para passar o treino. Aquela 1 hora de treino que ele tá ali, ele vai trocar ideia, informações, a pessoa que quer cativar aquele aluno e ficar com ele. Que a ideia não é ficar trocando de aluno. A ideia da gente que se enquadra na área da saúde, assim como um médico, é mudar a vida da pessoa, a qualidade de vida. Tanto é que sempre que a gente emagrece, a família da pessoa agradece a gente, ajuda a emagrecer, né? Porque você fala, nossa, foi muito bom ele ter começado a academia, ele mudou os hábitos e tudo. E, tipo assim, é igual o Felipe falou no início, vem da questão de dentro de casa. A gente faz uma pesquisa profunda sobre a pessoa, quantos filhos você tem, o que você faz, sua atividade laboral, que hora que você chega em casa. A questão de, tipo assim, é o que eu sempre pego para aluno, Eduardo, mas eu tenho 4 filhos pequenos, eu chego lá em casa, lá tem um menino com Nutella, uma bolacha no trem. Você que compra o veneno para dentro da sua casa. Então, tipo assim, você compra para seus filhos e é refém daquilo. Não tô falando que não pode comer. Uma vez na semana, 2, não vai matar ninguém, mas você cria o hábito saudável através das compras no supermercado, não tendo vilão dentro de casa. Tendo vilão e tendo alguma ansiedade dentro de casa, aí é onde começa. E quem nos assiste de casa aí, a chance de você mudar a realidade da própria casa, da própria família. Porque a partir do momento em que você modifica os seus hábitos de vida, você
pratica mais atividade física, tem uma alimentação mais adequada, de repente até a mãe que faz a comida de dentro de casa, os filhos vão comer melhor. Vão comer melhor. E os pais vão dar o exemplo vivo do que é uma vida de qualidade, do que é a saúde na prática. E o exemplo a gente sabe que arrasta. E a comida saudável hoje não. Tipo assim, comer saudável não é ruim. O Felipe sabe, eu faço prato, eu mando pra ele faz prato, me manda receita. Você precisa de ter criatividade. Não precisa nem de tempo, porque você fazer um trem na airfry ali, uma batatinha frita na airfry, uma coxa sobre coxa, cara, é o trem mais gostoso do mundo e você precisa só de querer a vida saudável. E dá pra comer gostoso tendo uma vida saudável, não Tá. é só as coisas. Então, fazer dieta ou comer errado, o que é mais caro? Porque Comer o pessoal tem um mito de falar que não, dieta sai caro demais. Comer errado. É mais caro. Comer errado é mais caro. Porque a Até- batata frita é até interessante a batata frita, porque na airfry ali, o malefício dela é o óleo, né? Se for fritar. Então na airfry ali airfry. pode entrar na dieta normal. Pode entrar na dieta normal. Pô, rapaz, hoje que eu comi uma Carboidrato batata bacana, frita, hein? Pode chegar o medo. Na airfry você não vai engordar, não. Batata não. E é justamente isso. É dentro de um protocolo funcional e bom para o paciente, a gente vê o que é adequado para o dia a dia dele, o que ele vai conseguir levar para o trabalho, o que ele vai conseguir levar ali para dentro de casa, o que ele costuma comer. Então, não vai ser prescrito passado um queijo cottage. Ninguém come isso. Eu não como isso, Eduardo não Exatamente. come Mas isso. antigamente era desse jeito. Você ia no nutricionista lá, tinha uma dieta mirabolante e tudo. Hoje a gente consegue. É igual o Felipe falou, você precisa entender a rotina do seu cliente, do seu paciente, para você adequar coisas que ele vai conseguir fazer. Tem coisas, Léo, se eu te passar um exemplo assim, ó, Léo, você vai comer uma fatia de pão com mussarela de búfalo. Você não chegou na sua casa, você não tem você tem o pão, mas não tem a fatia de mussarela de búfalo. Mas todo mundo tem ovo em casa. Então são coisas simples, saudáveis, que dão um resultado e que todo mundo tem em casa. Cara, eu tenho dificuldade no tal do ovo cozido, hein? Tô apanhando pra aprender. Mas Porque, aí existem nossa. outras estratégias. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade muito grande carne. de comer carne. O Eduardo, Esse a daqui qualquer come horário do carne. dia. Quem come 1 quilo de carne por dia nunca veio igual ele. Moço, Como? Hoje, ou foi hoje mesmo, eu almocei carne e o meu café da tarde foi carne. Funciona pra mim. Mas pro meu paciente, eu sei que pode não Individualidade ser. Eu dele. individualizo. Sangue Eu O pergunto. positivo. é igual quando É? eu falo, ó, eu chego lá dando aula os outros me veem comendo 18 ovos lá. Falam, moço, o que é isso? Mas pra mim é fácil. É fácil cozinhar, é fácil descascar, é fácil fazer um ovo mexido. É só a clara ali ou completo? Só depende da fase. Da fase que tá. Geralmente é só a clara, um tomatinho ali e eu acho gostoso. Mas joga um sal, um Joga um tempero. salzinho, tem. Mas a gente tá falando dessas dietas radicais, mas é porque ele tem uma dieta de competição e eu tô na fase de hipertrofia. São É fatores, Exato. fatos diferentes. Eu né? publico às vezes no Instagram até story, mas eu sinalizo que o que funciona pra mim não vai funcionar pra outra pessoa. E é individual milimétrico. A mesma pessoa com a mesma composição corporal, ela vai ter ali um contexto cultural diferente, uma influência ambiental, cultural e genética diferente da pessoa com o exato peso, a exata composição corporal. Então, por isso a gente deve individualizar. Hoje em dia é tão verdade isso que a tendência fora do Brasil é nem falar disso aqui que a gente está falando mais. É importante falar aqui, mas é falar sobre uma nutrição que ela é guiada pela genética do indivíduo. Chama nutrigenômica. Então, assim, existe ali um estudo do perfil genético do indivíduo e a partir disso existe um delineamento de uma dieta específica que vai levar aquele objetivo da pessoa. É um objetivo de hipertrofia, é um objetivo de uma perda calórica. Então, essa dieta vai dar conta disso. E outra coisa é o uso integrado de IA, de inteligência artificial bastante alta também, para a nutrição. Então, o uso de dispositivos, tem gente que usa esses dispositivos como relógios e pulseiras fitness de uma forma não tão adequada. Às vezes funciona para ver ali qual a frequência cardíaca, quantos batimentos por minuto o indivíduo tem. Mas assim, para gasto calórico não é tão preciso. Mas existe aplicativo que ele combina todos esses fatores e leva ali uma maior precisão e de repente até determinando assim em qual momento é mais adequado uma alimentação.
Esses dispositivos se chamam dispositivos vestíveis, né? No Brasil seria essa tradução. Eles têm um impacto assim lá fora, a ponto até de reconhecer a arritmia. Então, a pessoa está usando ali um relógio, mostra um alerta e já é uma forma de a pessoa procurar um serviço ali de emergência para poder ver se de fato é uma arritmia, se deve existir um cuidado definitivo. É muita tecnologia chegando na área da saúde. Sim. O grande alerta que eu vi realmente na orientação do uso da caneta, da orientação médica, da orientação da OMS é a questão da massa muscular. Então, Eduardo, se eu fizer um protocolo de 1 ano sozinho, for só no médico ali, depois de 2 consultas eu abandonar o médico e for para academia, eu perdi, fiquei só a capa da gaita. Eu vou conseguir recuperar 100% do que eu perdi de massa magra? Porém, o seu processo vai ser mais difícil. O que eu sempre bato na tecla, para combater a obesidade, a sala de musculação é imprescritível. Por conta do que? Você vai perder gordura e vai ganhar massa. Ganhar a massa muscular, ela gasta mais caloria do que a própria gordura. A gordura, ela foi feita para ser acumulada, ela é acumulativa. A massa muscular não. Para você ter ela e manutenciar ela na academia, você gasta caloria com aquilo lá. Então é só benefício. Um exemplo, tem muita gente, a gente vê aí, o Felipe deve ver muito mais do que eu, que ele tem acesso a esse meio, ele trabalha no hospital, pessoas que emagreceu 20, 30 quilos em 60 dias com um monjar lá, que a pele da pessoa tá caindo no corpo, tá de pendurada. Ou seja, essa questão da pele numa pessoa que teve uma grande perca de massa muscular sem um protocolo nutricional de proteína, um aporte ali padrão, junto com a sala de musculação, dificilmente ele vai conseguir preencher essa pele. Porque aquilo ali é como você esticar, você pegou uma sacola, você tirou o volume da sacola, mas ela continuou esticada. O que acontece? A sacola cai, aquela pele vai continuar ali. Agora não, se você procurou o médico, você procurou o personal, procurou o nutricionista, você tem um protocolo de três profissionais ali para seguir, você pode ter 180 quilos que você vai emagrecer, ganhando massa. A pele, por conta dos fatores nutricionais da alimentação, a pele vem voltando junto, vem voltando. É difícil quando a pessoa se alimenta e pratica atividade física aeróbica e atividade anaeróbica na academia, que vai sobrar pele. Então esse é o grande problema. É um conjunto, né? É um conjunto. Tem gente que fala, não gosto de academia de jeito nenhum, não tem que gostar. Aquilo ali, quem teve a obesidade, tem excesso de peso, ele tem que ir para academia por conta da manutenção da massa muscular. Só a medicação ele vai perder peso bastante, vai mesmo. Mas e a pele depois? Tá, mas aí num procedimento desse que a pessoa chegou a perder um absurdo ali, 10, 20, 30 quilos em 60 dias. Beleza, parei o tratamento, parei o protocolo, eu que fiz o tratamento, não fui nem médico, não fui nem nada. E aqui entra o problema. Vem o efeito rebote, quais as consequências? Vai vir. Isso aí tem estudos, o Felipe deve saber mais do que eu a porcentagem, mas é muito alta, chega a passar de 70%, porque você não tratou a doença, você tratou a causa. A causa é o quê? Eu quis emagrecer. Eu emagreci, mas a doença ainda continua na minha cabeça. Aí, o exemplo, a pessoa perdeu 60 quilos, daqui 2 anos, Léo, ela ganha 50, às vezes pode ganhar até mais. Porque ela não habituou a uma nova realidade de dieta, de treino, de vida, de alimentação. Entendi. Deixa eu lembrar só um ponto. Minha mente saltou. Do que você falou por último agora? Sobre o reganho de peso. Reganho O de efeito peso. rebote. Perfeito, efeito rebote. Então, quando o indivíduo para com a medicação, abandona o acompanhamento médico, a tendência é um reganho muito maior naqueles indivíduos que fizeram uso da semaglutida, quando comparado com a tirzepatida, acontecendo inclusive, às vezes, após 1 ano, aquele indivíduo que fez uso da semaglutida, parou, não se tratou mais, ter o mesmo peso de antes do tratamento, certo? Relacionado à flacidez de pele, uma medida bastante importante que se deve ter é hidratação, isso que a gente está fazendo aqui agora. Um indivíduo, por recomendação, ele deve tomar 35 a 40 ml de água por quilograma de peso corporal, fora aquelas perdas ali
de água, né, que o indivíduo teve durante a prática de exercício físico. Então, esses 35, 40 ml por quilo, a gente não está contando o período em que o indivíduo Perdeu. está dentro da academia, em que ele saiu para o sol, por exemplo. O Felipe sabe, eu sempre, se eu chego lá sem garrafa, ele chega sem garrafa, nós já damos um jeito de buscar. Hoje, pra mim, tão importante quanto a medicação e a alimentação é a ingestão de água, né? Toma quantos litros? Existe. Aí eu Depende tenho da a fase. habitualidade de tomar 6. Hoje mesmo eu tenho que tomar 16. Tomei 14. Falta 2 litros A aí. gente está falando de uma máquina aqui. Aí, tipo assim, eu sempre falo, cara, a água é um dos maiores benefícios. Tanto é que quando você mesmo sabe, quando você viaja, você vai pra praia, que você fica só no resort comendo lá, você volta com o tornozelo desse tamanho aqui, por conta que é retenção. Você bebe água, a água tem a capacidade de te desinchar. E você mantendo aqui, eles têm alguns minerais e tudo, então a água é muito importante. Isso é um outro fator que essas medicações, como ela tira o apetite, dá um enjoo algumas vezes, as pessoas não conseguem ingerir líquido. Aí a pessoa, ah, não, mas eu bebo água com gás, bebo Coca Zero, isso não é líquido. O único líquido que tem capacidade de tirar a retenção e porque alguns órgãos nossos precisam da água, né? Isso até mesmo o rim para filtrar alguns componentes ali. A água tem um papel fundamental. Se o indivíduo soubesse que beber 3 litros d'água, uma pessoa até 70, 80 quilos, é o trem mais saudável do mundo, ele não deixaria de beber. Dá pra emagrecer somente com academia? Dá pra emagrecer somente com acompanhamento médico? Eu diria que até um certo ponto, mas é importante essa esfera estar interligada. E para isso que foi feita, ele falou, a equipe multidisciplinar. Não, um exemplo, uma pessoa vem treinar comigo, Eduardo, eu quero ir para um campeonato só comigo, ela não vai conseguir. Só comigo ela vai ter o treino. Ela precisa de um cara especializado na parte nutricional, precisa de um cara especializado na parte hormonal. Voltando para o nosso assunto, a pessoa consegue emagrecer até um certo ponto. Vai chegar no efeito platô, onde ele não vai saber, só um profissional não sabe o que fazer. Três cabeças junto vai pensar melhor do que só uma. Aí a pessoa vai ter mais sucesso ainda. E aporte, gente trabalhando em prol daquilo. E o emagrecimento é uma combinação de diferentes partes, né? Então a gente tem a maior parte que seria destinada à dieta, a dieta equivalendo em média a 70% desse processo de emagrecimento, quando a gente não considera medicação. Porque a medicação ela mexe com tudo, mas assim, sem considerar a medicação por enquanto. Então, num protocolo sem medicamento, a gente tem 70% de perda mediante dieta, 10 a 15% exercício físico e o restante ali relacionado a humor e sono. Só que, a partir do momento em que o indivíduo acorda de mau humor, acorda deprimido ou ansioso e não consegue fazer atividade física ou não se alimenta bem, aqueles 5, 10% ali bagunça todo o resto. Se o indivíduo não dorme de forma adequada, aqueles 5, 10% bagunça todo o resto. Ele não vai conseguir uma dieta consistente dormindo mal, conseguir prática regular de exercício físico dormindo mal. Tá, então a gente tá falando aqui de três profissionais que realmente cuidar da saúde, eu falo que você é melhor gastar pra viver do que depois ter que gastar pra não morrer. Então, Exatamente. uma pessoa com uma condição mais limitada financeiramente, ela consegue hoje fazer um acompanhamento em uma clínica aí que promete, por exemplo, uma médica, um médico que está prometendo um tratamento, em 3 meses eu te emagreço, pronto. Ela vai conseguir pagar e vai conseguir manter. Ó, eu não acompanho o trabalho das pessoas que prestam esse tipo de trabalho, mas não conseguiriam, porque é um valor bastante dispendioso. A consulta é uma consulta de valor habitual, mas os procedimentos que são medicações. empurrados para esse paciente, medicação, soroterapia, às vezes até chip hormonal, são de alto custo. E na maioria das vezes não tem nem mesmo indicação clínica. Então, a pessoa vai se endividar, fazer um tratamento aí de 2, 3 meses E isso aconteceu. Você falou em endividar aí. Ontem eu vi um médico publicando a maior negociação do Serasa em 2026 será tratamento financiado de Monjá. Sério. Pessoas que não têm condição enxergam uma forma mágica, porque, como o Felipe falou, vai no médico, o médico promete lá, não, em 3 meses você vai perder 20 quilos. Por exemplo, 30 mil reais, a pessoa não tem, vai lá, faz um empréstimo, xuxa no médico,
acabou os 30 mil reais. E 3 tem que meses, falar, porque é uma realidade que acontece no 3 Brasil. meses só de né? acompanhamento. Aí ela pode até perder os 30 quilos, mas e depois? Porque eu acredito, eu ainda não sei mensurar, mas eu creio que o Felipe pode discorrer melhor sobre isso. Um tratamento de emagrecimento ele não dura só 3 meses. Não tem como você ir pra sala de musculação, ficar comigo só 3 meses, emagrecer e ir embora. Ou eu te ensino a treinar, ou eu treino você por bastante tempo, pro resto da vida, ou você aprende a treinar para treinar sozinho e continua aquela habitualidade naquela coisa ali, ou você vai perder tudo. Você pode ganhar 10 quilos, 15 quilos de massa muscular. Deixou de treinar, vai perder. E assim é o acompanhamento. Fez o acompanhamento 3 meses com o doutor Felipe lá, por exemplo, emagreceu 20 quilos, abandonou o médico, o que vai acontecer? O médico não fez o desmame do medicamento porque o paciente sumiu, acabou o dinheiro. A gente falou do transtorno alimentar. A caneta, então, ela auxilia essa compulsão, aquela vontade de comer fora de hora, aquele vício por refrigerante, por doce. Ela diminui a vontade de alguma forma, né? Porque existem diferentes mecanismos de ação da mesma medicação. Seja porque o indivíduo associa a ideia de que comendo doce, comendo gordura, vai se sentir empazinada, seja porque vai sentir ali um refluxo de repente, ou mesmo enjoo ou vômito. Mas assim, existe um efeito intrínseco da medicação, um efeito que é relacionado somente à medicação e que faz aí essa retirada temporária da compulsão. Mas essa compulsão alimentar, se ela existia, se o indivíduo era de fato compulsivo, ele não está tratado só usando a medicação. Ele precisa ser visto e tratado para depois do tratamento com essa medicação emagrecedora. Tá, tem muita gente que acredita no milagre. Olha pro Eduardo, ô personal, eu quero te contratar e eu quero ficar com seu corpo até o ano que vem. E aí, Eduardo? O Eduardo Como que é o consegue, processo dependendo de quem for, né, Eduardo? de entregar um resultado de um corpo? Não, é igual eu falo, existe metas possíveis e alcançáveis. E existe metas que a gente vai prometer e não vai cumprir, porque isso depende de muitos fatores, né? Então, eu sou realista, e esse dia até nós conversando ontem na academia, o Felipe falou, Eduardo, eu quero ganhar Deixa 10 eu hoje. quilos em um ano. Aí eu falei assim, é uma meta possível e alcançável. O ano tem 12 meses, você tem que dividir 10 por 12, vai dar o tanto de massa muscular que você tem que ganhar. Agora, existem coisas e corpo que a gente vê na internet que é impossível de alcançar. O que a pessoa mostra ali na internet, Léo, é uma coisa. O que ela vive para manter aquilo é uma coisa que não cabe a qualquer um. Internet Tanto é é tudo que bonito, né? é tudo bonito. Tanto é que as coisas que eu faço em preparação como atleta, eu não passo para um aluno meu, por exemplo, um empresário, um funcionário, um trabalhador livre. É realidades totalmente diferentes. É igual o Felipe falou, é individualidade. Eu tenho 10 alunos. Os 10 alunos, tudo tem um corpo diferente um do outro. O Felipe trabalha 24 horas, ele consegue arrumar tempo para ir 4, 5 vezes na academia. O outro ali tem isso, tem isso. Cada um tem um corpo de acordo com a disciplina aplicada naquilo. Eu quero dar uma pausa aqui só para presentear vocês com o boné do Cola aí, né? Quando for fazer aquela caminhadinha, Oh, aquele muito bom. treino. Nossos Vamos lá. convidados agora estão Muito ganhando aí bonito. essa lembrancinha. O diretor tá Top. prometendo Muito obrigado. boné pro pessoal e não tá dando não, hein, diretor? Vamos ver Obrigado aí. aí. Vou usar Obrigado, Fireball. Daniel. Atualmente, quem tá mais influenciando o uso da caneta? Os médicos ou os influencers digitais? Eu vi muita influência emagrecendo ultimamente. Então, esse é um excelente ponto, a influência dos influenciadores digitais. Que existe obesidade é doença crônica e deva acontecer o emagrecimento para se restaurar a saúde, é fato. Mas os influenciadores eles devem usar desse bom espaço de divulgação que eles têm para fazer um bom serviço à sociedade, não serem prescritores de medicação. No máximo, eles podem ser informantes de saúde, levam uma informação responsável de saúde. Mas não é o que mais acontece. Então, volta e meia existe aí nota de divulgação de Conselho Regional de Medicina, né? Fazendo com que alguma publicação ela seja revogada por conta dessa irresponsabilidade e falta de comprometimento público do influenciador com quem está do outro lado da tela. E às vezes até uma ligação desses influenciadores
com aquele produto ali que é comercializado. O Eduardo sabe mesmo, não vamos falar o nome da marca, mas creatina vendida na forma de goma de mascar. O que você acha, Eduardo? Não, totalmente eu repúdio isso. Porque não dá. Mas, tipo assim, como é que você vai. Eu já presenciei pessoas chegando na academia mascando goma de creatina, de morango, de chiclete. Não vai surgir o efeito, Sabor. cara. Não foi feito para aquilo. Existem coisas que não tem como modificar o meio dela ser absorvida no corpo. E não é ir pra academia mascando uma creatina, mas isso aí é gente aproveitando a onda de alguma coisa para ganhar dinheiro. Tá, e num processo desse, o que que é mais importante? A alimentação com suplementação ou a alimentação por meio da alimentação natural ali? Verduras, frutas, Olha, ou é um conjunto? é um conjunto, mas eu ainda sou apoiador até sobre a questão das vitaminas, que eu bato muito na tecla com o Felipe sobre complexo vitamina, essas coisas, Felipe, o Léo, é que se o indivíduo conseguir comer legumes, frutas, folhas, dificilmente ele vai precisar de comer alguma vitamina, dificilmente. Porque daqueles alimentos saudáveis ali já vem tudo. Agora, a questão de doenças, né? Que a pessoa pode ter Talvez tenha deficiência uma de certo, deficiência, né? alguma deficiência, que aí é um caso clínico, tratado através de exame e tudo, mas eu ainda bato na tecla que a alimentação cura quase tudo, exceto esses casos onde a pessoa tem a deficiência. Seria a cura da obesidade, doutor? As canetinhas? Não, não é a cura da obesidade. Porque, primeiro, deve existir uma mentalidade diferente, uma cultura diferente de saúde. Se a obesidade existe, é porque, em certa medida, aquelas pessoas que não foram adeptas de uma boa alimentação, aquelas pessoas que são sedentárias, elas se tornaram obesas. Então, em alguma etapa, o sistema de saúde ou a educação, no caso brasileira, falhou, apresentou uma falha. Ou mesmo os pais dentro de casa, né? No papel ali do ensino e da educação dos próprios filhos. Então, a obesidade não tem a solução ainda, e mais do que pensar em resolver a obesidade, a gente precisa repensar uma vida de qualidade em que a obesidade não seja nem vislumbrada. Já viu aqueles países em que não existe nem criminalidade, onde não existam prisões, Presídios os presídios, vazios. presídios vazios? Então, assim, o dia em que os presídios estiverem vazios, aí eu vou acreditar no fim da obesidade. Os Na cultura que presídios a gente tem, sendo as nossas prisões diárias, né? Uma alimentação altamente industrializada, uma educação, seja de casa, seja de escola, que não prioriza uma nutrição adequada, prática adequada de exercícios físicos regulares, essas são as prisões da saúde hoje. no Japão, a alimentação é levada muito a sério, né? Bastante a Tanto que o sério. índice ali a perspectiva de vida lá é maior justamente Sim. por conta Eu dos tô lendo o livro agrotóxicos, disso. Eu lembrei por conta. Japonês. Eu O- nunca vi um velório de japonês, pra te falar a verdade. Aham. Anão e japonês, né? Esses dias eu tava até vendo no YouTube, lá na China, ele tem um senhor de 138 anos de idade lá. E a tendência agora realmente é aumentar, Dizem né? que é por conta da alimentação. E uma questão interessante disso é porque às vezes as pessoas querem eleger alimento A ou B como a resolução para tudo. E a gente pega lá as comunidades japonesas que vivem mais tempo, por exemplo, a de Okinawa, que deve ser a que você deve ter lembrado, que a população vive às vezes 120 anos de idade, eles comem arroz, tem carboidratos, mas existem outros componentes da vida daquela pessoa que não passam só pela alimentação, de repente, alguma atividade física, ou a mesma mentalidade, que eles têm a mentalidade que chama Ikigai, que é uma ideia de propósito de vida que muda todo o funcionamento da vida deles. Aí a gente pega outras populações, populações da Escandinávia, o padrão alimentar é outro. A gente pega o pessoal ali do Mediterrâneo, é outra dieta, dieta mediterrânea, que é uma das melhores. Então, assim, não é sobre só os tipos de alimento, é sobre a quantidade de alimentos e a combinação desse padrão nutricional com todas as demais áreas. A gente pensa a alimentação hoje
quase que como uma prescrição médica, infelizmente. E vai ser prescrição médica para aquelas pessoas que têm um excesso de peso, até que se regularize. Mas nos outros países não, é comer por gosto, por vontade, mas reconhecendo ali os limites. Eduardo, os alunos estão trocando o treino por caneta? Ou ainda não chegou a esse ponto? Realmente tá ali, Não, tá fazendo acompanhamento da caneta e tá indo pro treino. Não, na minha lista de alunos não tem nenhum que usa caneta não, até porque, tipo assim, é um trem recente, novo, meus alunos são tudo alunos de 6 anos, 7 anos, então são pessoas que eu cobro disciplina mesmo, cobro alimentação, isso, rotina de cardio, dieta, mas é uma coisa que vai bagunçar o meio tipo assim, da área fitness, né? Porque, igual essa que acelera o metabolismo, a retatrutida, a pessoa pode deixar de fazer cardio porque ela tá tendo um benefício que ela não precisa fazer. Só que aí vem a questão do coração. O aeróbico não é um exercício para queima de gordura. Para queima de gordura você faz dieta. O aeróbico é para circulação e atividade cardiovascular do corpo. Então, vai haver essa confusão e tem muito mais coisas para vir aí pela frente ainda. Doutor, qual que é o maior risco hoje da automedicação no sentido caneta? Assim, a preocupação da medicina hoje. O indivíduo não saber lidar com primeiro, reconhecer os efeitos colaterais, achar que aquilo ali é normal ou passageiro, e reconhecer também os riscos desses efeitos. Hora certa de procurar um serviço de atendimento, ou às vezes qual medicação fazer uso ali antes de procurar um atendimento de saúde, além dos efeitos mais duradouros, que são os que a gente já discutiu. Um reganho de peso, por exemplo, seria um deles. Relacionado ao que Eduardo falou, fechando um gancho que a gente vai abrindo parênteses, o ideal é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, que todas as pessoas pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou intensa durante a semana. A forma como o indivíduo vai distribuir fica a critério deles, mas isso deve acontecer. Antes era contado em passos, mas assim, cada pessoa tem uma quantidade de passos. Então eles preferiram transformar isso em minutos, né, como um facilitador. E aí é pouco, né? Se parar pra pouco. pensar, é 20 minutos do É dia, o que eu 30 sempre minutos. falo, a primeira coisa que a gente tenta convencer a pessoa geralmente, eu não tenho tempo de passar de musculação, não tenho tempo de fazer cardio. Eu falei assim, o seu corpo não merece 40 minutos de atenção 3 vezes na semana. Porque o que é? É a qualidade de vida, né? Se de tudo a pessoa não precisar, quem procura qualidade de vida e não ponto estético, 40 minutos para ele de qualquer atividade a qual ele desejar, movimentando o corpo e tendo uma alimentação, é o básico. Você mesmo é a prova disso. Muito serviço, quanto que você tirou 40 minutos, 1 hora do dia para cuidar de você? Casa de Ferreira Espetipau, né, Só Dudu? mas chegou uma hora que as camisetas, os uniformes, os O ternos, mal-estar. o mal-estar, respiração, o ronco à noite, 1 hora bateu na porta. Aí você arrumou E a tempo. conta vem cara, A viu? conta vem cara. Vai pra uma praia, quer tirar uma foto, um trem, outro. Filho, carregar 2 filhos no colo agora, tem que pegar um, outro pede pra pegar, né? Cara, eu falo que o brasileiro, ele gosta muito de facilidade. E hoje a gente tem a rede social que tá ali como um aliado, levando informação o tempo inteiro para as pessoas. Como que vocês veem hoje a rede social em relação a várias prescrições e confusões que faz na cabeça das pessoas? Eu coloco ali o tema, tisepatida, por exemplo, em um aplicativo aí, sai lá 1000 pessoas falando ali daquele tema. Aí Eu devo acreditar, eu a devo. questão Não, eu devo de procurar um profissional saber mesmo. o que absorver de informação. O que é correto, que é muito difícil. Até para nós que somos profissionais, na minha área, como questão de treinamento, treinar com mais peso e isso, né? A questão do Felipe, usar medicação ou não. Então, ele tem que identificar o que é melhor para ele e eu para mim, em questão dos meus alunos, ele dos pacientes, porque a informação vai ter todo tipo. É igual o caminho para subir a montanha. Às vezes vai ter 30 caminhos para você subir aquela montanha, mas nem sempre os 30 serão o melhor. A sua pergunta é muito melhor do que você acha que ela é.
porque isso é um debate dentro da medicina que mesmo médicos não conhecem. Chama letramento científico. Não existe o letramento de sala de aula. Então a gente tem o letramento científico, que é o que o Eduardo falou, a capacidade de indivíduo saber reconhecer informações que tenham evidência científica forte, robusta, e que ela possa aproveitar aquilo ali para ela, para o dia a dia dela, para a prática de vida, para o cotidiano dela em geral. Então, letramento científico. E letramento científico é bastante importante em um cenário nacional e mesmo regional ou local, em que pessoas estejam ali confiando a própria vida a um profissional que oferece um serviço ou um procedimento ou um produto que não funciona, que não tem evidência científica, que é o caso dos chips hormonais, evidência clínica limitadíssima e altos riscos à saúde, risco cardiovascular, de AVC, de trombose, de infarto. É um corpo estranho ali. E é um implante hormonal que é feito. E algumas pessoas da área, para tentar normalizar, vão falar: ah, mas a pílula anticoncepcional, ela oferece risco. O risco oferecido pela pílula foi observado em relatos de caso de baixa evidência. Então, assim, nem a certeza. Quando aconteceu, foram eventos esparsos, poucos eventos relacionados. Agora, os eventos relacionados aos implantes hormonais são altos. Isso é uma coisa certa. Tanto é que não devem ser realizados por recomendação médica da própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Não deve ser realizado, devido à falta de segurança, devido à falta de eficácia, devido aos riscos e todas essas contraindicações. Por isso que eu sempre falo essas questões sobre internet, postagem, igual tá lá, Monjartes, partida. Eu falo sempre pra pessoa, seja curioso. Você leu do fulano ali, leu do ciclano, procura, vai ler, vai pesquisar, vai conversar. Apesar que sobre medicação não tem outra saída a não ser procurar um médico especializado nisso. Não tem. Porque é só ele que tem a capacidade, ele estudou para aquilo, ele vai direcionar da melhor forma possível para a pessoa utilizar a medicação. Mas em questão de outras coisas na internet, a gente tem que ser curioso. Não é simples ler um trem ali, pílula mágica do emagrecimento. É igual antigamente quando veio aqui para Jataí uma empresa vendendo chá emagrecedor, isso e aquilo. Pílula do emagrecimento, vai perder 10 quilos em um mês. As pessoas vai pela propaganda e não pela informação. E hoje é igual você falou, com a internet, a divulgação, hoje a gente tem se a gente quisesse, dificilmente a gente era enganado. O negócio é que a propaganda, igual o Daniel mostrou aquela hora para nós aqui, a propaganda sempre vai ser a alma do negócio. E o brasileiro, ele tem o hábito de querer facilidade. Né? Ele quer o resultado rápido e mais fácil. E, inclusive, chegou uma pergunta interessante aqui. Olha, estou fazendo o uso da medicação da X-Partida há 40 dias. Estou fazendo errado, não estou indo no médico. E estou com dificuldade de ir ao banheiro. Meu organismo funcionava diariamente e agora eu vou a cada 5, 6 dias. Tem chance de acontecer algo comigo? A constipação é um dos efeitos adversos possíveis da medicação. Agora, deve-se avaliar aí, no caso dela, primeiro, né, procurar assistência médica. Para o médico avaliar ali a duração dessa constipação, certo? O padrão, você precisa de algum tipo de intervenção. Mas, de fato, ela precisa de um atendimento médico. É por isso que é o conjunto, né? Até porque, olha pra você ver, tanto que o Felipe deu o ponto de vista dele, Léo, e o fator intestino preso tá ligado ao quê? O que faz o intestino girar? Alimentação. Água, líquido. A medicação também é um dos fatores, mas também pode ser alimentação, porque se a pessoa estivesse fazendo um acompanhamento, o médico tinha calculado a dosagem para ela não ter isso. Se ela tivesse algum efeito, ela teria procurado o médico. Procurando o médico, a alimentação dela tendo fibras, frutas, isso e aquilo, que faz o intestino trabalhar, não teria esse problema. Então, de recomendação para ela, procurar atendimento médico e, além disso, fibras e água. Precisa ter fibras e água aí
nesse percurso dela. Sempre eu... E acompanhamento médico, né? Não pode fazer ali E não no é piloto normal automático. o ser humano ficar sem ir no banheiro um dia, 2 dias. Pelo menos uma vez no dia ele tem que ir. Geralmente ressecamento é falta de hidratação, falta de fibras, lipídios, gordura, proteína. Então você vê, por detrás da medicação existe uma série de coisas que se tivesse feito da maneira correta poderia ser tudo inibido. E olha que tá tomando por conta própria, não sabe nem o que é que tá tomando, né? Isso. Realmente Tem esse é lado delicado, né? Gente, outro assunto importante. Começou o protocolo sozinho. Não fez nenhum acompanhamento, não foi pra academia. Essa pessoa talvez tenha uma diabetes, tenha alguma doença cardiovascular. Pode ser um suicídio. Se automedicar em busca do corpo perfeito. Deixa eu ver se eu entendi a também. pergunta. Esse, quem vai saber responder vai ser o Felipe. Por exemplo, Felipe, os malefícios que teria da pessoa se automedicar e sem ela ter conhecimento que ela poderia ter alguma doença dentro dela. O que a medicação poderia Ser um gatilho pra... ser um gatilho para essa doença crescer sim. mais ainda? Ó, existem algumas contraindicações escritas na bula, não seria necessariamente relacionada à pressão alta e diabetes. Mas, por exemplo, existe uma indicação lá que até uma paciente me perguntou uma vez, que é neoplasia, um tipo de neoplasia de tireoide, que se a pessoa tiver uma história pessoal ou uma história familiar, ela não deve usar medicação. Então, Usando vai deve acelerar acontecer o acompanhamento para se reconhecer isso tudo. Quais as indicações clínicas, se são relativas absolutas por causa daquele paciente, realmente precisa usar a medicação, ou é um caso limítrofe ali, mas o paciente às vezes deseja, então é possível ser utilizado. Fazendo uso, haveria contraindicação relativa ou absoluta ao uso? Essa neoplasia que eu falei, por exemplo, seria um caso. Mas sim, pode ser um tiro no pé aí, uma ativação do sistema imune para algum tipo de doença que a pessoa desconhecesse até então, né? Pelo que eu vi aqui, a indicação da medicação ela é por miligramas. Geralmente a pessoa no início do tratamento começa com 2,5 miligramas, 5, 7,5. E teve um comentário aqui que eu achei interessante. Olha, eu iniciei o tratamento, estou 20 quilos acima do peso e o médico me prescreveu começar já com 7,5 miligramas. Está errado isso? aí eu acho um suicídio. Calma, Eduardo. Não existe como você no meu ponto de vista prático, ninguém começa com, tipo assim, não é da minha área essa questão, mas isso, você mesmo que não tem entendimento, Léo, você sabe que é uma dosagem de um medicamento muito forte. É porque eu li que tem que ter a dosagem de adaptação. Exatamente. O que É um acontece? tratamento. Às vezes a paciente não vai ter nenhum efeito adverso, nenhum efeito colateral. Mas porque a gente. E outra coisa, talvez ela tenha usado outras vezes uma dosagem menor. Se ela quiser mandar depois pra gente saber se ela usou algum tipo antes, a gente tá atento aqui. E aí o que acontece? Por que a gente faz primeiro uma dosagem menor? Adaptação em dois sentidos. Adaptação em relação à perda de peso e adaptação em relação aos sintomas, aos efeitos adversos. Então começa com a dosagem de 2,5, consegue uma perda de peso, mas aquela perda de peso ela não vai se sustentar utilizando aquela mesma dose após um tempo. Então existe ali um aumento da dose. Aí é por isso que é interessante ter a atividade física, ter alimentação. Quando a dosagem, por exemplo, travar, o nutricionista mesmo pode fazer um déficit na alimentação e a pessoa vai continuar descendo. O treinador, o personal aumenta o treino, muda, modifica alguma coisa ali. Então, você vê, existe 3 variáveis de descer o peso dela antes de mexer só com o medicamento. E aí, se abruptamente passa uma medicação numa dosagem maior para o paciente, ele tem um risco aumentado de ter os efeitos colaterais. Então, um efeito colateral que seria uma chance mais baixa com 2,5, com 7,5 é mais alto. Não estou falando sobre a indicação do médico nem nada, estou falando sobre o que diz a literatura. As indicações, né? Padrões. Padrões. Olha, um ponto importante aqui para a gente entrar na reta final. Eu comecei a fazer um protocolo, eu coloco eu aqui, gente, mas é representando muita gente que talvez vai assistir ou está se identificando com o assunto. Começo a fazer um protocolo e, pelo que eu entendi, essa medicação ela é para você se reprogramar.
eu vou aprender a educar a minha alimentação, vou começar a fazer uma atividade física, vou começar a treinar. Se eu não fizer todo esse conjunto, então, o meu dinheiro vai ser jogado por água abaixo e eu vou ter consequências piores do que eu já tinha antes. Vai. Porque a obesidade ela tá na cabeça. Da cabeça ela surte frutos no corpo. Por isso que você falou tudo. A reprogramação da cabeça, entender que tem que se alimentar, começar a se alimentar saudável, praticar atividade física e o fruto disso é o quê? A estética. Começar a perder peso. Aí você aprendeu. Aí você vai ter fruto e vai levar aquilo para a vida inteira. Ou virar dependente de uma medicação pro resto da Isso. vida. Ó, é uma doença crônica, então vou poder fazer essa comparação. Não vale para tudo, já adianta a comparação. Eu penso a obesidade, assim, uma analogia com doença psiquiátrica, o que eu falo às vezes quando eu preciso tratar algum transtorno psiquiátrico, a gente é habilitado a tratar no contexto da nutrologia quando relacionado, não é exercício legal da profissão. Então a gente tem a obesidade e vamos pegar uma doença como a depressão. O tempo de uso da medicação da depressão deve servir ao paciente não só para tratar a depressão, mas para que ele tenha uma clareza mental para ele conseguir reorganizar a vida dele, que é o Eduardo falou. Então, assim, não estava funcionando bem na família. Consigo ajustar? Vai lá, ajusta. Não dá para ajustar? Então não é comigo. Tem algo que não funciona na escola ou no trabalho, vai lá e se reprograma. Então, assim, é uma forma, um artifício para reorganizar a vida, aproveitar disso para estruturar ali uma rotina de treino que a pessoa julga adequada, não só julga adequado, que seja adequado para a pessoa, uma dieta que ela consiga sustentar depois e que vai sofrendo variação de acordo com o objetivo da pessoa, certo? E aí com isso a pessoa consegue transitar bem, passar de um período de medicação para um período sem medicação, evitando grandes ganhos. Algum ganho de peso é esperado que aconteça sem uso da medicação, mas fazendo exercício físico, fazendo a dieta de forma adequada, esses ganhos são minimizados. Tem gente que fala que vai tomar medicação o resto da vida. Eu não entendo Você ali sabe qual que as pessoas falam isso? Você sabe por conta do quê? fins estéticos. Não, a facilidade, Léo, de controlar a boca. São pessoas que não mudam a mentalidade. É igual eu tento explicar para algumas pessoas onde tem compulsão alimentar e ela fala que "Não, eu tenho que comer isso por conta disso, disso, disso. Geralmente problemas. Ela não muda a mentalidade. Aí o que que ela fala? Não, eu vou tomar medicar, eu vou tomar mais uma dose, por exemplo, 2 vezes no mês, porque a hora que tiver me dando fome, eu tomo uma dose. Ou seja, como é que é o nome daquele negócio na medicina que fala a pessoa usa uma droga para reparar um dano, usa uma droga para reparar um problema. Ela sempre vai ter aquele problema, então a droga vai virar dependência. Por isso que foi que você citou dessa forma. E assim, quando bem indicadas, as medicações elas devem ser prescritas, mas a longo prazo, uma pessoa que use essa medicação de forma contínua, se ela fizer isso, né? Qual o risco ela não pode trazer? Porque a medicação, algumas dessas medicações, mexem com a liberação de insulina e glucagon. E se ao longo do tempo, quando o uso for feito aí ao longo dos anos, essa pessoa aí, talvez ela crie ali uma nova consciência desse pâncreas, né? O pâncreas pensando, não preciso trabalhar, já que eu tenho um estímulo externo, alguém que faça. Então, assim, são coisas que a gente ainda não sabe, porque são medicações novas. E quando a gente fala de fases de estudo de medicação, não é só quando acontece dentro de laboratório, até conversei com o Eduardo esses dias. A fase da distribuição e do uso da medicação é uma fase de estudo, porque ali se percebe quais são os efeitos daquela medicação. Está causando uma coisa diferente do que a gente tinha encontrado ali na bula? Então, O esse que é o, sentido. o glucagon que o senhor falou aqui? Então, o glucagon e a insulina são dois hormônios que são reguladores da glicemia no sangue. Então, assim, existe uma liberação, né, na verdade, um consumo de alguma fonte de energia. Existe a elevação do açúcar no sangue, depois vem a insulina, faz o consumo. E o glucagon tem ação contrária à da insulina. Então, se a insulina faz ali a baixa
dessa glicemia, o glucagon consegue sustentar ou mesmo fazer uma elevação. Tanto é que boa parte dessas drogas de que a gente está falando, elas são inibidoras de receptores análogos do glucagon. Interessante. Como eu prometi, realmente hoje uma verdadeira aula aqui no Cola aí, né? Diretor, tem perguntas? Tudo certo? Olha, cara, o que eu quero deixar de mensagem aqui, para quem assiste, vamos cuidar da saúde. Hoje está muito mais acessível combinar com o personal, combinar com o médico, fazer os exames. E assim, é mais barato cuidar da saúde do que depois ter que E cuidar nunca para é tarde. sobreviver, Para né? nenhum tipo de indivíduo, nunca é tarde. Queria que vocês deixassem uma mensagem para cada um que assiste aí o programa. Pra gente entrar na reta final. Eu tenho dois pontos. Um é do Eduardo aqui, nunca é tarde. Porque a maioria do tempo, né, hoje na atualidade, tecnologia, nessa rapidez, a gente é 8 ou 80. Então, não, a gente consegue começar, às vezes começar devagar ali até conseguir aquele propósito que a gente tem. E uma outra questão é, procure bons profissionais. E quando nós falamos bons profissionais, não são profissionais que estão em hype de Instagram, que estão em alta de Instagram. Chance, inclusive, de eles terem muita mídia e, às vezes, pouco trabalho eficaz. Emagrecer todo mundo consegue. Até você, usando uma caneta dentro da sua casa, aí, você conseguiria com vários riscos. Então, conte com a ajuda de uma equipe profissional, de preferência multiprofissional, seja ali o médico nutrólogo, ou que seja, tenha a pós-graduação em nutrologia, um profissional da educação física e, quando necessário, também psicólogo e também o trabalho de um psiquiatra e, por vezes, um nutricionista. E Interessante. sempre acreditar que não existe velocidade para isso. Melhor do que a velocidade é saber o caminho que quer trilhar e onde quer chegar. Então eu sempre bato na tecla. Eu não sou a favor do ganho rápido, da perca rápida de peso. Eu sou a favor. A primeira coisa que hoje, depois de muito tempo, eu aprendi é tentar ajudar o indivíduo na questão da mentalidade, da cabeça. Depois que eu mudar a cabeça dele, ele sozinho vai ter disciplina. Então, mais rápido do que você quer perder 10 quilos para ir para um evento, para uma praia, alguma coisa, tenha certeza do seu objetivo, determinação e perder 3 quilos todo mês, em 10 meses você perdeu 30 quilos. E é possível. Seja onde você estiver, no objetivo que você estiver, você vai conseguir. Mas mude primeiro a mentalidade. A cabeça molda tudo. E o ser humano é capaz de atingir todos os objetivos, né? Basta colocar como meta, disciplina, que vai Exatamente. chegar. Até me recordei que meses atrás eu tava jogando aí 15 garrafas de refrigerante fora na minha casa. Tava refletindo em mim? Tava, mas olha a mensagem que eu tava deixando pros meus filhos. Tava refletindo mais neles Mas, do que em mim, porque bem mais jovens, né? Já com hábito de um vício, muito açúcar, né? Não tinha o hábito ali do zero. exatamente. Então, assim, com a redução não, eu zerei, Zero. não bebo. Quando bebo ali, aquele zero um pouquinho só, não gosto. Então, eu vejo que é tudo psicológico mesmo. Realmente, se você não colocar como objetivo, cuidar da mente, colocar um propósito, não vai, né? E a mensagem que eu quero deixar aqui pro pessoal é que realmente a saúde, ela não aceita atalho, né? Não aceita. O tempo é o maior aliado juntamente com profissionais. Profissionais. Perfeito. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês pelo primeiro bate-papo. Em janeiro ou fevereiro, vocês vão voltar aqui, a gente vai falar mais sobre, tá? É um tema que está muito em alta. Eu acho que não vou gerar mais polêmica hoje, não. Vamos deixar aí para fevereiro, aquela galerinha do Até lá carnaval. tem muita coisa liberada, muita coisa Dá tempo do pessoal se proibida. reconciliar com a família nas festas de fim de ano, né? E lembre-se, o que engorda não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come do Ano Novo pro Natal, né? Natal. Então não adianta chegar e querer ir um mês perder tudo que você comeu ali do Ano Novo pro Natal e emagrecer ali rapidinho. Todo né? dia é um recomeço. É isso aí. Todos que assistiram, se inscreva no canal, deixa aquele like, é importante para que a informação chegue a mais pessoas. Ontem tivemos um episódio aqui que o Bessa levou um tiro lá no Morro do Complexo da Maré, até convido vocês a assistirem depois. É o único cara no Brasil hoje vivo que tem a medalha de sangue do Exército Brasileiro. É rara, é a segunda mais rara do Exército. E hoje o tema saúde, que com certeza a gente abre aí o ano que vem com mais um episódio para levar essa informação para vocês aí com mais atualizações.
Tem horário disponível? com mais conhecimento. Hoje não. Tem horário disponível na agenda para atender novos clientes em janeiro. Ah, em janeiro, sim. Tem. Agenda disponível aí. Até se quiser deixar o contato, onde Quem quiser me encontrar. seguir no Instagram, para informações médicas também, além de consultas, conteúdos, é drfelipe.moraes. E aí ali você vai ter o melhor da Isso é muito nutrologia. importante. Um médico daqui da cidade que publica sobre as canetas, sobre medicações, onde você pode ler na internet e ter acesso a ele aqui direto em Jataí. Você já vai com perguntas, dúvidas diretamente na pessoa qualificada. E o nosso Men's Physique aqui, ganhador de campeonato, várias Quero até medalhas. parabenizar, viu, Eduardo, pelo lindo campeonato que participou agora, né? Muito Os obrigado, dois gente. últimos, já voltando aí com vários troféus e tal. A gente vai ter que falar Demorou, sobre. persistência, desde 2019, você lembra? A gente trouxe aqui o Persistindo, Gustavo também, que persistindo. recentemente participou. E parabéns, cara. Realmente ali não é para qualquer um. Então, exige muita dedicação, muito empenho. E agora que você colhe os frutos aí, Nós todos vamos escolher. levando o nome de Jataí nacionalmente, né? Daniel, dá para deixar o contato dos meninos no final lá do programa? E é isso. Nossos agradecimentos. Fiquem todos com Deus e até 2026, se Deus permitir.